Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse modelo super versátil de bolsa. Essa é a bolsa Lina, eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula. Espero muito que vocês gostem desse modelo, ela é super prática e rápida de fazer. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder as próximas aulas. Se você gostou desse modelo, comenta aqui embaixo, deixa seu like também e compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E a bolsa Lina, ela tem 31 centímetros de largura por 21 centímetros de altura e 8 centímetros de profundidade. E para fazer essa bolsa, eu vou utilizar 650 gramas de fio náutico de poliéster de 5 milímetros. Eu vou usar esse tubo inteiro e mais um pouco de outro tubo, agulha número 5, fita métrica, isqueiro, tesoura, marcadores, um botão de imã de 18 milímetros e duas argolas articuladas de 3 centímetros. E para dar início à nossa peça, eu começo fazendo esse nó inicial. E a partir dele, eu vou fazer um total de 25 correntes. Pronto, finalizei essa corrente inicial, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial vai ficar com 21 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar nessa corrente, então essa é a parte da frente e essa é a parte de trás da corrente. A gente trabalha nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, pula a primeira alcinha, vai na segunda, começa a fazer o primeiro ponto baixo. Na sequência, a gente vai trabalhando um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas que ficam atrás da corrente, totalizando 24 pontos baixos. Pronto, cheguei no final da carreira, finalizei os 24 pontos baixos. Nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixos. O total são 24 pontos baixos. Eu vou seguir essa sequência até completar 8 carreiras. Então, é só fazer pontos baixos, chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade, totalizando 8 carreiras. Pronto, finalizei as 8 carreiras. Agora eu vou tirar a medida antes da gente dar continuidade. Então, esse vai ser o fundo da nossa bolsa. Vai ficar com 22 centímetros e meio de largura por 8 centímetros de altura. Agora a gente vai trabalhar para subir o corpo da nossa bolsa. Então, chegando nesse final, a gente puxa essa última laçada e a gente vai passar essa peça por dentro dessa última laçada, ó. Então, puxa bem e passa a peça por dentro dessa última laçada. E aí, você puxa o fio para ajustar. Depois, a gente já vai dar continuidade em subir as laterais da nossa bolsa. Deixa esse fio bem ajustado, ó, dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar nessa lateral. Então, vou passando a agulha, ó, nesse primeiro ponto. E nessas aberturas que ficam entre uma carreira e outra, igual eu tô mostrando para vocês aí no vídeo. A gente vai passar a agulha nessas aberturas da lateral. E a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos. Então, esse é o fundo e a gente vai fazer todo esse contorno do fundo. Então, passa a agulha nesse primeiro ponto, ó, já vai fazendo o primeiro ponto baixo. Vai lá atrás, puxa uma laçada, faz o primeiro ponto baixo. E aí, a gente vai trabalhando em pontos baixos. Em cada uma dessas pontas que eu tô mostrando para vocês, eu vou colocar um marcador, porque a gente vai trabalhar um ponto de aumento, ou seja, são 2 pontos baixos em cada uma dessas pontas que eu tô mostrando para vocês. Então, coloca o marcador nessa primeira quina, aí na próxima quina também coloca outro marcador. Então, sempre que chegar na parte do marcador, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto. Pronto, coloquei todas essas marcações e agora eu dou continuidade. Vou fazendo pontos baixos e quando chegar nos marcadores, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto de base. Então, aí, ó, já fiz o primeiro ponto baixo,
Na sequência, eu vou fazendo um ponto baixo em cada um desses pontos de base. Eu trabalho 8 pontos baixos nessa lateral. Pronto, finalizei esses 8 pontos dessa lateral, então cheguei agora na parte do marcador. Nessa parte do marcador, como eu falei, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto de base, ó. Então, já tiro o marcador, esse é o ponto de cima, ó, da carreira. Aí, já passo a agulha e eu vou fazer 2 pontos baixos. Na sequência, eu continuo fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base, até chegar lá na outra quina, onde eu vou repetir o mesmo processo. Vou fazer 2 pontos baixos. Então, terminei os 2 pontos baixos, continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei nessa outra ponta, onde está o segundo marcador, ó. Nesse ponto onde está o marcador, eu vou repetir o mesmo padrão. São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro, faço esse segundo ponto baixo. Aí, tiro esse marcador, continuo fazendo pontos baixos até chegar no terceiro marcador. E nesse terceiro marcador, eu vou fazer a mesma coisa. São 2 pontos baixos dentro desse ponto de base. Na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos até chegar no final dessa carreira. No final da carreira, toda essa base tem que ter um total de 68 pontos, para depois não dar erro quando a gente for fazer a alça. Então, o total é de 68 pontos. Pronto, cheguei no final da carreira, ó, finalizo esse último ponto. Conforme vocês podem ver, esse último ponto, ele vai ficar dentro do mesmo ponto que a gente iniciou a carreira. Então, aí a gente fica com 2 pontos em cada uma das quinas, ok? E aí a gente finalizou, circulei toda essa base. Como eu falei, são 2 pontos baixos em cada uma das quinas. E agora eu vou fazer a finalização. Então, vai lá no primeiro ponto, passa a agulha, puxa essa laçada, solta, deixa ela ali paradinha. A gente vai trabalhar com o ponto baixo centrado. Então, a gente vai, ó, no ponto base, onde a gente começou a carreira, passa a agulha no meio desse ponto de base e a agulha vai sair lá atrás, ó. E a gente passa a agulha dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo. Ela tem que sair no meio dessas duas perninhas que ficam atrás do ponto. E aí a gente puxa mais uma laçada para a parte da frente do ponto. Pega a alcinha que estava lá atrás, põe na agulha novamente. Pega a alcinha de trás e passa por dentro da laçada que estava na agulha. Então, eu finalizei a carreira e já fiz o primeiro ponto da carreira seguinte. Nas próximas carreiras, vocês vão trabalhar dessa mesma forma. A gente vai fazer a mesma finalização e vai começar a carreira igual eu fiz agora. Todo o corpo da nossa bolsa é trabalhado com o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado é esse ponto que eu acabei de fazer para vocês. Então, vai já no ponto seguinte, ó, passa a agulha pelo meio do ponto. A agulha tem que sair lá atrás, ó, no meio das duas perninhas que ficam atrás do ponto. E aí, a gente puxa uma laçada, já finaliza esse ponto, já parte para o próximo ponto. Esse é o ponto baixo centrado. Então, a gente vai circular essa peça só trabalhando esse ponto. Um ponto baixo centrado em cada um desses pontos de base. Então, a gente circula toda a peça até chegar nesse final. Quando chegar no final, a gente vai fazer a mesma finalização e o início da carreira igual a gente acabou de fazer. Então, vai fazendo só ponto baixo centrado em cada um desses pontos de base.
E pronto, cheguei ao final dessa primeira carreira de ponto baixo centrado. Chegando nesse final, a gente vai fazer o mesmo fechamento, ó. Então, vai lá no primeiro ponto, onde a gente iniciou a carreira. Eu coloquei um marcador só para orientar vocês. Então, passa a agulha, puxa essa última laçada, solta a laçada, tira a agulha, vai no ponto de base, ó. Bem na direção onde a gente passou essa laçada, tem o ponto de base. Se ficar muito grande a laçada, é só puxar um pouco o fio para diminuir. Então, aí ajusta, deixa essa laçadinha lá atrás, já passa a agulha no ponto de base, ó, tá na mesma direção, passa a agulha pelo meio do ponto, puxa outra laçada na agulha, pega a laçada que estava solta, coloca na agulha novamente e passa ela por dentro dessa última laçada que estava na agulha. E aí a gente finalizou a carreira e já deu início à segunda carreira em ponto baixo centrado. Como eu falei anteriormente, sempre no final de cada carreira a gente vai fazer essa mesma finalização. E aí eu coloquei o marcador só para a gente não se perder, ó, ele fica ali no primeiro ponto. E aí a gente continua trabalhando um ponto baixo centrado em cada um desses pontos de base. São 68 pontos no total, como eu falei anteriormente. E aí a gente vai trabalhando 68 pontos em cada uma das carreiras. Essa é a segunda carreira. E eu vou fazer um total de 19 carreiras seguindo esse mesmo padrão de ponto baixo centrado. Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo, vou fazer as 19 carreiras seguindo esse mesmo passo a passo. E aí eu volto para a gente dar continuidade e fazer a alça. E finalizei as 19 carreiras em ponto baixo centrado. Agora eu vou tirar a medida da altura dessa bolsa. O corpo da nossa bolsa vai ficar com 18 centímetros. E agora a gente vai dar início à alça de mão. Então aí a gente vai lá nessa finalização, ó. Da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores, vai lá no primeiro ponto, puxa uma laçada, deixa essa laçada solta. Se tiver o fio muito grande, puxa para ajustar, passa a agulha pelo meio do ponto, ó. Vai lá atrás, puxa outra laçada para a parte da frente e pega a que estava lá atrás, passa ela por dentro dessa última. E antes de dar continuidade, a gente vai fazer a divisão dessa alça. Então, já separa os marcadores para poder fazer a contagem, para a gente fazer a alça de mão. E essa foi a divisão de pontos que eu fiz. Como eu falei anteriormente, a gente tem nessa base 68 pontos. Então, eu coloquei 22 pontos em cada lado e pula 12 pontos na parte do meio, também em cada lado. Caso você queira fazer uma divisão diferente, também pode fazer, deixar essa parte da abertura da alça mais larga, é só aumentar. Eu coloquei 12, você pode colocar 13, 14, enfim, você pode modificar essa distribuição de pontos. Como a gente já tinha feito o primeiro ponto baixo dessa carreira, então a gente continua fazendo ponto baixo centrado até chegar lá no primeiro marcador, onde a gente vai parar para poder fazer a alça. Pronto, do início da carreira até esse primeiro marcador, eu fiz um total de 11 pontos baixos centrado. Mas caso na sua peça você veja que ficou um pouco desproporcional, você pode aumentar essa quantidade de pontos. A única parte que não pode ser alterada é que cada lado tem que ficar com 22 pontos. A parte do meio é a parte que a gente vai pular. São 12 pontos de cada lado também. Mas nesse início você pode fazer essa modificação, contando que depois no total fique com 22 pontos baixos nessa lateral, tá? Então, desse marcador para o outro, tem 12 pontos que a gente vai pular. Então, aí nesse final, a gente vai fazer correntes. Eu vou subir um total de 18 correntes.
Finalizadas as 18 correntes, como eu falei, a gente pula 12 pontos de base, que é a abertura da alça. Então, a gente vai lá no próximo ponto, ó, após o marcador, e dá continuidade fazendo ponto baixo centrado até o próximo marcador, que é do outro lado da peça. Então, desse primeiro ponto até o próximo marcador, a gente tem um total de 22 pontos baixos centrados. Pronto, cheguei na segunda alça. Então, antes desse marcador, eu já começo a subir 18 correntes e repete o mesmo padrão que a gente fez na primeira alça. Chegando no final da carreira, a gente vai fazer o mesmo fechamento que a gente tem feito em todas as carreiras. E aí a gente vai subir mais outras carreiras nessa alça. Então, essa é a primeira carreira da alça que a gente finalizou. Ó. Já comecei o primeiro ponto, vou fazer o segundo, e aí a gente continua fazendo pontos baixos centrados até chegar lá na parte onde a gente fez aquela corrente. Pronto, finalizei esses 11 pontos baixos. Agora eu cheguei na parte da corrente da alça. Então, aí a gente vai pular uma correntinha, a gente vai trabalhar nessa corrente também fazendo ponto baixo. Então, a gente pula essa primeira correntinha do início, ó, vai na segunda corrente, passa a agulha bem pela parte de baixo e a gente vai fazendo pontos baixos. Então, como a gente pulou essa primeira corrente, eu vou fazer 16 pontos baixos, porque a última corrente dessa alça a gente vai pular também. Eu fiz 18 correntes no total, pulando a primeira e a última, a gente vai fazer um total de 16 pontos baixos. Chegamos no final da corrente, ó, como eu falei, pula essa última corrente, já vai no próximo ponto de base e dá continuidade fazendo ponto baixo centrado. Então, nessa alça, eu fiz um total de 16 pontos baixos, porque eu pulei a primeira e a última corrente. Na sequência, eu continuo fazendo ponto baixo centrado nessa lateral, são 22 pontos baixos centrados, até chegar lá na segunda alça. Na segunda alça, a gente vai repetir o mesmo padrão. Lembra de pular a primeira corrente e a última corrente da alça também. E fazer 16 pontos baixos nessa alça. E chegamos no final dessa segunda carreira da alça, então faz a mesma finalização de antes. E nessa terceira carreira da alça, a gente vai trabalhar só fazendo ponto baixo centrado. Então, começo fazendo esse primeiro ponto, na sequência, eu vou fazer um ponto baixo centrado em cada um dos pontos de base. Então, vou circular toda essa peça só fazendo ponto baixo centrado.
Nessa parte da alça também é só ponto baixo centrado. No final dessa terceira carreira, repete a mesma finalização de antes. E aí a gente vai dar início à quarta e última carreira da alça. Pronto, dou início a essa quarta carreira. Fiz esse primeiro ponto baixo centrado e agora eu vou fazer mais 9 pontos baixos centrados, totalizando 10 pontos baixos centrados nesse início. Nesse início eu não vou fazer 11. Caso você esteja trabalhando com outra numeração de pontos nesse início, é só você pular o último ponto, não fazer esse último ponto, que é ali o ponto que vai ficar bem perto da alça, que é para a alça não ficar embabadada. Então aí eu vou pular esse último ponto. Finalizei os 10 pontos baixos, ó, vou pular esse último. E aí a gente vai passar a agulha por baixo dessa abertura da alça, tá? Então a gente vai passar a agulha por baixo, vai puxar uma laçada e aí a gente vai cobrir toda essa alça dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Então ajeita bem o fio para que a alça ela fique bem coberta. E aí você vai fazer uma quantidade de pontos necessários para que cubra essa alça completa. Então aí não tem uma numeração certa de pontos para fazer, porque vai depender muito do seu estilo de ponto, da sua tensão. E aí você vai preenchendo, ó, juntando bem o fio. Então também vai depender do tipo de fio que você estiver trabalhando. Então você pode preencher essa parte com a quantidade de pontos que seja necessária para a sua alça. Então aí eu vou alinhando esse fio para que ele fique bem certinho aí nessa parte da frente, ó. E aí é só seguir esse padrão até preencher toda essa alça. Pronto, preenchi toda a minha alça, então nesse final eu também vou pular esse último ponto, da mesma forma que eu fiz lá na primeira parte, ó. Então pula esse último ponto, vai no ponto seguinte e dá a sequência fazendo ponto baixo centrado. Aí você alinha bem a sua alça, ó, ela ficou bem assim, bem preenchida. E aí a gente continua fazendo ponto baixo centrado nessa lateral. A gente vai fazer 20 pontos baixos centrados, já que a gente pulou o primeiro e também vai pular o último. Então, o total é de 20 pontos baixos centrados. E do outro lado da alça, a gente vai repetir o mesmo passo a passo. A gente pula o primeiro ponto e o último. E aí, preenche a alça da mesma forma. Pronto, finalizei, ó, todos os dois lados da alça. Agora a gente vai fazer uma última carreira de pontos baixíssimos, só para ficar um detalhe mais bonito. Então, chegando nesse final, a gente pega essa última laçada, ó, joga ela lá para a parte de trás, passa a agulha por baixo desse ponto e pega a laçadinha que estava lá atrás. E aí a gente já puxa uma laçada para a gente dar início ao ponto baixíssimo. Então aí a gente vai fazer pontos baixíssimos por toda essa lateral da bolsa.
Então, a gente circula toda essa peça só fazendo pontos baixíssimos. E chegando no final dessa carreira, a gente corta o fio para fazer o acabamento. A gente vai fazer uma correntinha ali no final para finalizar a nossa peça. Então, puxa essa última laçada, vai lá no primeiro ponto, passa a agulha e a gente vai fazer uma correntinha para fazer o acabamento final. E aí passa a agulha pela parte interna da peça e puxa esse fio, ó, por dentro desse último ponto. Depois a gente vai escondendo esse fio pela parte interna da bolsa. Depois a gente corta e queima a ponta com isqueiro. Depois a gente costura o botão. Eu vou usar esse botão de imã de 18 milímetros. Eu vou usar esse fio de nylon 0,30 e uma agulha de costura normal. Então aí coloca esse botão, vai costurando, passando a agulha de um lado para o outro, depois prega a segunda peça. E a nossa bolsa está quase pronta. É um modelo muito prático e rápido de fazer. Você pode fazer ela de uma única cor ou você pode fazer ela também colorida com sobras de fio. Ela é muito prática de fazer. E você pode usar ela como só apenas com essa alça de mão ou fazer uma alça maior. Então, vou ensinar para vocês uma alça maior, uma alça de ombro, também para ser usada nessa peça. Então, fica a seu critério escolher como você deseja usar. E para dar início à nossa alça, começa fazendo esse nó inicial, só que eu vou contar esse nó inicial como a primeira corrente, tá? Então deixa ele mais folgadinho, porque a gente vai trabalhar nele. Na sequência, eu vou fazer mais 3 correntes, totalizando 4 com o nó inicial. Então aí a gente dá início à nossa alça fazendo 4 correntes. Se você quiser uma alça mais larga ou mais fina, é só aumentar ou diminuir. Então vai lá no nozinho inicial, passa a agulha, ó, na perninha de fora, conforme eu tô mostrando para vocês, puxa uma laçada e a gente vai fazer pontos baixíssimos. A gente só trabalha nessa alça fazendo pontos baixíssimos. Então vai na corrente seguinte, passa a agulha novamente, faz outro ponto baixíssimo. E aí você dá continuidade seguindo essa mesma sequência, só fazendo pontos baixíssimos. Essa alça a gente vai trabalhando ela em espiral. A gente vai subindo, não tem finalização ou início, a gente só vai subindo ela em espiral, até ficar do tamanho desejado para sua alça. E aí continua fazendo esses pontos baixíssimos, trabalhando em cada um dessas correntinhas de base, e a alça começa a se formar.
E pronto, gente, terminei a minha alça, então eu trabalhei 37 centímetros de alça, você pode fazer ela maior ou menor. E agora a gente vai fazer a finalização, então corta a ponta desse fio, aí eu vou escondendo esse fio, puxa essa última laçada, então passa a agulha, ó, puxa essa última laçada, vou escondendo a ponta desse fio por dentro da alça, depois eu corto e queimo. E para finalizar nossa alça, é só colocar as duas argolas, mosquetões, cada uma das pontas. Depois a gente vai colocar a alça na nossa bolsa. E aí encaixa uma argola de um lado e depois do outro também. Essa argola, ela tem 3 centímetros. E para finalizar, é só a gente colocar essas correntes. Essa corrente tem 27 centímetros em cada lado e no final eu coloquei outra argola articulada também de 3 centímetros. E aí prende na peça e a gente finaliza a alça. Então essa alça é opcional, você também pode fazer outro modelo da sua preferência, tá? Não precisa fazer exatamente esse. Tem vários modelos aqui no canal. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo de outros modelos de alça, caso você tenha interesse. E aí a gente finaliza a nossa bolsa. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa Lina. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu achei um modelo super prático de fazer, rapidinho também. E aí você fica com essas duas opções de alça, tanto alça de mão quanto alça de ombro. Então fica a seu critério escolher. Como eu falei anteriormente, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outras opções de alça também, caso você tenha interesse. E o link dos materiais que eu usei para fazer essa peça também vai estar fixado no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo, ok? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, também compartilhe esse vídeo, que dessa forma você está contribuindo aqui com o meu trabalho. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!